Vamos lá? Quando foi que o senhor começou a se interessar por poesia? Bom, é um tempo tão longínquo que faz até vergonha dizer. Porque eu tinha 5 anos de idade quando já comecei a ouvir Pinto, Lorival, Antônio Marinho. Meu pai também era poeta e amigo desse povo. Sempre havia uma acolhida dele lá em casa. Nem sempre ele morava no Mujiqui, fazenda de Pedro Nunes. O pai passou 7 anos lá. Eu cheguei lá com 3 anos e saí com 10. Meu pai nunca teve instrução só de ouvir cantador de viola, né? Sabia que era poeta, que fazia os gestos já anteriormente a conhecer cantador. E interessou-se mais depois que conheceu os cantadores, né? As mágoas que vem sentindo, não tenho a quem presta a queixa, quando uma mágoa se fecha, a outra vai se abrindo. Vejo o tempo destruindo as brisas do meu passado, me deixando pincelado no quadro da desventura e no palco da amargura me vejo fotografado. Era difícil um dia de Feira da Prata para não ter cantador de Caruaru, de fora. Zé Faustino Vila Nova, Joaquim Vitorino, Severino Pinto, Lino Pedro Azul, João Barbosa de Caruaru, Zé Faustino Vila Nova de Caruaru. Esses cantadores eram assíduos da Prata. Eu acho que o primeiro verso que eu decorei foi esse que o pai me recitou, na bodega de um homem chamado Zé Rodrigues. Aí o repentista disse: Zé Rodrigues, nossa terra, no ano que a febre deu, o povo que retirou-se foi quem primeiro morreu, ainda escapou algum do povo que não correu. Essa facilidade eu tive muito grande de decorar. Os grandes cantadores da sua época, quem foram? Na minha época, Sim. era os irmãos Batista, Pinto de Monteiro, Zé Soares de Caruaru e demais. Eu vi muitos. Antônio Marinho de São José do Egito. Dentre os cantadores, qual mais se destacavam deles? Mas é Pinto mesmo. Ô Pinto, nas tuas cantorias com o Zé Soares naquele tempo, fizeram alguma que o Zé Soares bebesse muito, não? Então de canto ele bebia demais. O senhor lembra como conheceu o Pinto? Lembro dessa ideia. Pinto era da idade desse menino, na fazenda do Mujiqui. Ele sempre passava lá, cantava para a gente ouvir. Embora que eu não tinha condição de saber muita coisa, que eu tinha 5, 6 anos de idade nessa época. É, porque Pinto é uma celebridade. Daí, apesar da minha jovialidade, mas só a fama que o mundo dava fazia converter a gente que o homem era um fenômeno raro, né? Você era morto, né? Lembra-se de tudo aí. Tão justo. É brincadeira, peão. Sua coisa, 90 anos com a E Pinto Velho estava ouvindo, era daqui, deram um tempo, um sobrinho de Baixinho, que tinha morrido de uma congestão. Depois botaram o nome bonito de AVC. Aí Pinto cantou no tato, porque Pinto não conhecia o rapaz que morreu disso. João morava mais ele daqui. Aí João para amarrar falou, final dizendo que ele tinha morrido de uma congestão. Aí eu não sei como diabo eu aprendi esse verso não, porque Pinto ia voando mais João. Pinto disse: a pessoa que é congesta, seja essa ou seja aquela, se não morrer logo dela para coisa alguma mais presta. Franza a venta, encolhe a testa, seca a pá, afunda um vão, isola às vezes um pulmão, depois entope o ouvido. Morreu meu tio querido, deixou bem o coração. Eu restei para ele, foi eu que fiz. Eu disse: foi, Pinto, você ia com a gota serena. Ave Maria. Ele dava mais certo para Lorival, que eram todos os dois voando de mundo abaixo. Pinto foi vaqueiro até 25 anos. Passou para mim, quando ele passou para a viola, ele não sabia nem ler, eu acho. Mas aí, como eu disse a você, deu num cantador que quebrou até o tabu dele. Conta essa história de novo, como foi, vô? Era o cantador do Ceará.
Francisco Borges. Ele cantou aqui Major, deu uma demonstração para meu pai e eu. Acaba danado de grande no repente. Aí ele disse, eu vou para Caruaru quebrar o tabu de pinto. Eu digo, você vai fazer uma coisa que eu acho que não quebra, não. Será? Se eu sou repentista, você achou que eu sou. Eu digo, é. Sou professor de história, é difícil um livro para eu não saber. E eu vou lá enfrentar pinto, tá bom. Aí depois ele me contou lá na universidade, que eu disse a você, no chamado de Lula. Lula me chamou para ir dar um recital e ele estava. Eu disse, cadê a viola? Essa viola está em casa, pendurada num todo. Sempre porque ele não trouxe. Eu não sou mais cantador, não. Naquela vez que eu passei na sua casa, fui dar uma pisa em pinto e levei grande. Datei na viola, está lá, não canto mais não. Poxa, você devia estar cantando, você é grande, rapaz. Não vou mais não. Sim, aí foi onde ele disse que jogou o pinto logo para cima dos livros. Psicologia, teologia. Às 3 horas da madrugada nós estávamos cantando o corpo humano. E aí eu apanhando muito. Aí eu não canto mais, vou cantar mais não. Aí eu comentei isso com o Pinto. Pinto, Chico Borges ficou assombrado contigo, dá-te uma pisa que tu desce. Aquilo era a época de eu cantar com o Ivanildo. Eu conheci Cancão por um acaso. O cantador parente Zé Bernardino disse, você conhece João Batista de Siqueira? Cancão não esquece não. Poeta, cantador, não, ele escreve. Agora é um homem aparentemente translocado e quando vai fazer as poesias dele é um negócio absurdo. Aí eu me interessei. Me aproximei dele e tive essa observação com quem aprendi muita coisa, né? Eu estava em São José procurando Cancão. Aí Edivaldo, que era onde ele fazia ponto para beber e fazer veste, disse, saiu daqui agora há pouco. Eu cheguei lá no beco, lá em São José, onde tinha umas vendas, uns cachaceiros, estava ele sentado. Dedo melado de tinta, parece que estava poetando, mestre, estava. Esse rapaz pediu para fazer uns versos. Quem olhar a natureza admira o jeito dela. Eu ainda tive não e olhar, porque o tema mais batido dele era a natureza. Eu digo, esse homem já falou demais nisso, mas como para os gênios não existe prolixicidade, eu digo, vou ver. Aí me interessei pelos versos, aprendi. Ver se eu me lembro deles. Veja. Quem olhar a natureza admira o jeito dela. Sal descortinado do dia, desponta o sol fulgurante, derramando a luz brilhante no colo da maresia. A brisa sopra macia enquanto o mar se encapela. Ele mesmo se rebela sentindo sua grandeza. Quem olhar a natureza admira o jeito dela. A lagarta branca ou preta ao metamorfosear-se, vemos ela transformar-se na mais linda borboleta. A terra, o lindo planeta, girar só numa tabela. Tudo dela preso nela, girando com ligeireza. Quem olhar a natureza admira o jeito dela. Em noites de trovoadas nós vemos as nuvens densas, como montanhas suspensas por 1000 fuzis retalhadas. Depois de longas chuvadas surgia a lua amarela. Deus nela mesmo revela sua existência e pureza. Quem olhar a natureza admira o jeito dela. Por exemplo, algum mendigo sem pátria, sem lar, sem nome, vivendo, morrendo à fome, conformado de seu castigo, se acaso achar um amigo, se acaso encontra um amigo, acha logo a vida bela, o seu rosto uma novela de pranto, mágoa e tristeza. Quem olhar na natureza admira o jeito dela. Quando eu chudo cantando nessa região no Tapetim, um parente de Nicandro, poeta do Teixeira, o neto dele, deu um mote a Xudu. A natureza mostrando cantando seu poder. Xudu disse, o tema de seu José faz lembrar o soberano, vê-se nele o oceano despejando na maré. Começa cobrindo um pé e aos poucos a água crescer, vazar e depois encher, ficar enchendo e vazando. A natureza mostrando, cantando seu poder. Um coco com casca e tudo tão duro de se partir, nascer, crescer e subir, forte, copado, nervudo. Depois um cacho meiudo entre a fronte aparecer e de coco se encheu, maduro outros vingando. Natureza mostrando quanto é grande seu poder. Um ovo pequenininho de casca de clarigema, seja de pato de remo ou de qualquer passarinho,
Gera-se nele um pintinho, pega logo a se mover. Quando é perto de nascer, ouve sacar se estalando, natureza mostrando que está querendo se fuder. Vemos o feroz leão estraçalhar o que agarra, para fugir de sua garra ninguém tem disposição, com um pequeno ferrão a mutuca aparecer, botar ele para correr arrepiado, rosnando, natureza mostrando quanto é que se fuder. Manuel Filó foi um comerciante e foi um cantador que não teve profissão, ainda menos do que eu. E com os cantadores que eu vi cantar, era na frente de tudinho. De Mané Chudu era assombrado com ele. Caba grande da mulher, você me lembra do gesto dele. Eu e Mané Filó, a gente ia para Paulo Afonso, e lá nas quebradas do hotel do Peba para lá, um deserto danado. E à noite eu disse, vamos fazer um gesto nesse mote só de uma linha, depois da morte do dia. Vamos. Aí quando foi depois eu fiz uma surpresa grande a ele estava em Recife. Foi 10 estrofes que nós fizemos de improviso, cada um 5. Ele disse, mas tu sabe aqueles gestos, tu tá endoidecendo, né? Porque eu acho que eu sei, sabe nada, vai restar para você ver. Aí restei, ficou abismado. Que até outro dia um jornalista, que eu não sei nem quem diabo foi esse caba, essa Felizardo não acreditava não. Como era que ele Felizardo disse, olha, Zé de Casu não é homem de mentira, Mané Filó também não é. O jeito que tem gente da crença, Mané botou no livro dele, diz que é verdadeira copiadora. Vamos ver se eu me lembro dos gestos para restar para tudo. Eu parti na frente, eu disse, na água mais afastada apita um barco a vapor, vai um pobre pescador numa pequena jangada, com a voz entrecortada faz prece à Virgem Maria, quando em forte ventania perdida a jangada ronda, o mar a levanta a onda depois da morte do dia. Mané Filó disse, numa cerca de avelós, depois do sol lamparado, vagalume assustado, fica testando os faróis. Os pescadores de anzóis embocam na água fria, ficam naquela agonia se uma piaba belisca termina roubando a isca depois da morte do dia. Eu digo, nesse momento o roceiro deixa o serviço suado, num recanto de roçado do milho sentindo o cheiro, a ema pisa maneiro no meio da travessia. Ao longe o macavampio, o tatu foge da toca, a cascavel sai da loca depois da morte do dia. Ele disse, o mocho no tabuleiro, sua garganta tempera, o bacurau se peneira procurando o companheiro, a cascavel no barceiro, a ponta da presa fia, no cacimba uma magia, sentindo terra no lombo, larga o martelo no bombo depois da morte do dia. Aí eu digo, nessa hora o peregrino muda a marcha do andar, baixa um profundo pesar na alma do assassino. Na igreja um velho sino saúda a Virgem Maria. Uma mãe namoradia beija uma filha que preza, no casebre o velho reza depois da morte do dia. Ele disse, no oitão de uma cabana, no aceio de um roçado, se encontra o velho sentado no rebolo de murana, cortando uns troncos de cana para uma porca que cria, ouvindo a chocalharia de uma manada de gado, regressando do roçado depois da morte do dia. Aí eu digo, do vagalume a lanterna brilha na mata esquisita, uma coruja crocita nos escombros da caverna, claudicando de uma perna vai um velho em romaria. Para numa travessia da noite sentindo medo, na solidão de um lajeiro depois da morte do dia. Aí vai ser os dois últimos. Mané Filó disse, é quando o craúna enrola o pescoço para um lado e vai dormir assustado na travessa da gaiola. Sai um som de caçarola nos fundos de moradia. Um povo de romaria nas arestas das estradas com as temporas armadas depois da morte do dia. Eu digo, a galinha bate asa para subir no puleiro enquanto recende um cheiro de café torrado em casa. Na várzea uma fonte vaza água quente e depois fria. Quando o verão principia num casebre do sertão, ressoa a voz do pilão depois da morte do dia. Então eu acho que para teste de memória não tem maior do que isso. Não é? É verdade. Quem entra a demasia de verso que eu sei, não comprova o quanto esse. Porque, olha, você veja como é difícil um troço desse. Você fazendo uns gestos e eu fazendo, para ver se eu pago os seus, e no fim eu saber os meus seus.
É tanto que eu só conto uma vitória disso aí. De eu aprender em cantoria os que eu queria e me interessava, pode jurar. Mas agora desse tempo aí eu não tinha teste não. Antônio Marinho tinha a voz bonita, cantava, mas quando eu vinha cantar Antônio Marinho ele não podia mais cantar. Tuberculoso de laringe, de sei lá. Mas chega nele. Antônio Marinho foi fazer uma cantoria já doente, prejudicado da garganta, na casa do compadre Antônio. Chegou lá, quando foi iniciar a cantoria não pôde. Aí o compadre João disse, Maria, faça um cozimento de um banana de cheiro para o compadre Antônio que ele vai criar condição de fazer a cantoria. Aí ele gargarejou bastante e foi começar. Aí veio o primeiro verso, disse, há um banana de cheiro para a pessoa que masca. Se acaso tiver pigarro na garganta desenrasca, fazem santo do miolo, melhorei com a casca. Zé Faustino, que é um cantador de muito conhecimento, cantando mais ele, só mais na gramática, ele disse, para ver sagrado aos povos, Antônio Marinho pegou na deixa e disse, esses cantadores novos não cantam com rimas rasas, por comum só fazem versos com bicos, pernas e asas, com tantos R's e S que espantam os gatos das casas. Quando falta verso em mim, falta em Deus merecimento. Se acaba sal no açu e falta pasto em São Bento, babeco nas umburando, morcego no livramento. Você me lembra do Zé Estorvar? Se o homem na mocidade, quando as pernas se arruma, quando vai ficando velho, depressa se desapruma, de duas passa para três, as três não voltam por uma. Você me lembra do Zé, daquele doido velho? Se o preso bem comportado vai ter direito a indulto. Para fazer um prefácio precisa o homem ser culto, que pela força da pena mostra o valor do seu vulto. Acaba desse louro, faz aí um verso com o pobre. Ele diz, só quanto é triste ser pobre. Essa palavra perene, trocando o P pelo N, em vez de pobre é o nobre, botando o C fica cobre, cobre figurado é ouro. Botando o T fica touro. Como a carne vem da pele, trocando o T pelo L, eu quero ser mesmo louro. E o Jansen Filho ficou mais atrelado a minha memória, por conta de que eu conheci de perto Jansen Filho em Campina. Sabia demais quem era e tudo, e vi na roda, mas eu não novo, não tinha. Eu achava que não tinha com quem encostar nele. Mas ele fez um soneto de improviso saudando Lorival. E eu decorei. Aí, palestrando mais ele em Campinas, me diga uma coisa. Você arquivou aquele soneto que você fez de improviso na saudação ao rei dos trocadilhos? De jeito nenhum. E não botei no livro por conta disso. De eu não ter memorizado e é perdido, não acho não. Eu digo, eu acho que eu sei. Você sabe nada, para ter que eu restar para você ver. Ele chorou, ficou doidinho. Aí não sei se ele botou... O senhor lembra ainda não? Lembro. Como é? Meu camarada Lorival Batista, de longe venho procurando abrigo. Por toda parte em que prolongo a vista, só vejo trevas, mas disposto sigo. Nas esperanças do maldaz conquista, venho de outras terras para estar contigo, para esquecer o meu pesar de artista, a sombra fável do teu peito amigo. Vim visitar o teu torrão, teus campos, a refulgência dos teus céus escampos, tão decantado pela voz do pinho. Vim palpitante de recordações, beber a seiva das inspirações, na mesma fonte onde bebeu o Marinho. Eu vim me afamar mais depois dessa ida para São Paulo. Saiu muita reportagem, levado para o Jansen Filho e o Mãe de Cantador. Aí eu cantei lá, teve uma aceitação, aí parei. Quando foi depois, me influenciei de novo e entrei. Passei 2 anos sendo cantador. Ele veio atrás de uns cantadores e sabia que eu era declamador famoso. Aí disse, você vai como declamador. 2 a 15 dias eu estou de volta para apanhar o povo. Jansen,
Aí voltou e disse, só tem vaga para 7 cantadores, e eu vou lhe levar como cantador, porque eu vou nada. Porque você não vai, porque eu não sou cantador, José. Declamador eu sou, mas cantador não sou. Não, mas é poeta. E você é cantador, sou não. É poeta, e aí? Mas eu tive uma aceitação conceituosíssima. Era eu, Lourival Batista Pinto, Furiba, Pedro Muri. Éramos 6. João Patriota, 6 cantadores. Contando comigo que não era cantador e era, né? A principal levada dessa cantoria era chamada Inauguração do Cinema Brasileiro em Guarujá. Mas aí cantamos em diversos cantos em pé de parede. Cantamos uma noite no Paço das Artes, São Paulo. Paço das Artes. Muita gente. Tinha como o diabo. Começaram a lhe chamar do Homem Gravador. O senhor lembra quem intitulou isso ou como foi que se deu isso? Não, e isso foi mais dessa vinda de São Paulo. Veio de lá. Eu estava em casa longe de pensar nisso. Aí aquele telefone velho de pé de parede chamou. Eu pensei que era um menino de Recife. Aí fui atender. Alô, alô. Com quem eu falo? Se eu me chamo Helena, sou italiana e sou repórter da Rede Globo. Gostaria de falar com o Zé de Casulo. Sou eu. É você, é. Então mande as ordens. Ela disse, olha, porque a Rede Globo para a semana vai trabalhar com um teste de memória. E chegou aos nossos ouvidos que você é um excepcional memorialista. É verdade? Eu digo, bom, eu sou suspeito de falar, mas já andou tanto mundo, deve ter um pé. Ela riu. Você topa fazer a entrevista? Para fazer esse teste, topo. Você vem, disse, eu não posso ir, eu vou mandar Beatriz Castro. Ela disse, eu mando Beatriz, você conhece, já fui entrevistado por ela mais de uma vez. Ela morreu 2 dias aqui, e quando menos eu espero, sai a reportagem do Homem Gravador, né? Boa noite. No Globo Repórter de hoje, a memória e seus segredos. Vamos conhecer o Homem Gravador. Vamos em busca de uma cabeça sem igual, cantada em versos e rimas, de um poeta conhecido como o Homem Gravador. Estamos na cidade da Prata, região do Cariri paraibano. Versos criados de improviso, declamados uma única vez pelos grandes poetas do passado, só não se perderam no tempo graças a uma memória privilegiada. O mundo da cantoria do povo dos Cariris. É assim nas cantorias, sertão afora. 2 poetas se enfrentam, inventam versos. E ali, ao lado, atento, seu Zé de Casusa, 79 anos, guarda tudo na memória. Um gravador ligado há mais de 70 anos. Foi um gravador no tempo que gravador não via. Para saber se o que dizem é verdade, resolvo tirar a prova. Uma coruja crocita nos escombros da caverna. Acompanho num livro os versos que ele lembra de cor. Para numa travessia da noite sentindo medo, na solidão do lajedo, depois da morte do dia. Muito bom. E o mais extraordinário... Mas ainda faltava terminar. Ainda tem mesmo, vai. Parece que é 2 que faltam, que eu disse, né? Eu digo, a galinha bate asa para subir no puleiro enquanto recende o cheiro de café torrado em casa. É com gratidão que os cantadores do interior do Nordeste tratam seu Zé de Casusa. Não fosse a memória dele, preciosidades teriam se perdido na época em que não havia gravador. José de Casusa é o maior entre os valores. Desafiamos seu Zé de Casusa a lembrar versos de Sebastião Dias, repentista famoso que participa da roda. Enciclopédia viva do país dos cantadores. Você consegue lembrar algum verso do Sebastião Dias assim mais antigo, seu Zé de Casusa? Sebastião disse,
O cemitério é a cadeia onde se trancam os mortais. Orgulho, ódio, vingança ficam da porta para trás, porque da porta para frente todos nós somos iguais. Eu não sabia disso. Eu acho que cérebros como Zé de Casusa são poucos que a ciência é quem definiria melhor, né? Porque realmente quando você vai estudar o processo evolutivo do homem, tem esses privilegiados de inteligência. Perguntaram a Val Patriota que diferença tem no gravador para Zé de Casusa. Ele disse, tem grande. Por quê? Porque gravador grava tudo no mundo e ele só grava o que presta. Até lá em Gessé, onde eu sempre faço ponto em Monteiros, chegou uma jovem e veio me dar os parabéns. Disse, parabéns, poeta, do homem gravador. Disse, você ficou famoso. Eu digo, eu já era. E já, eu digo, já, se eu não fosse famoso, como é que o Globo me achava? Não é isso? Com o passar do tempo, o senhor foi perdendo essa habilidade ou ainda hoje é o mesmo tempo? Não, é porque eu nunca mais fui cantoria que prestasse. Os cantadores estão fracassando demais. É tanto que o meu livro são 300 e tantas poetas. E eu não tirei de papel, não tirei da cabeça. Esse livro é o mais importante que eu conheço. Eu gosto de dizer o seguinte: o único cantador, o único escritor analfabeto que existe no mundo, eu acho que seja eu. E o melhor livro sobre cantador de viola é feito por Zé de Casusa. E eu desafio quem achar ruim eu dizê-lo. E aqui em Boca, cantador que você nunca viu nem falar. Quem é frisado apresentando, João Sebastião da Silva, que está inutilizado há muito tempo. E essa corriola aqui, ó. Sim. Aqui é o Célio Bandeflor, Felizardo, Zé de Casusa. Severino Feitosa. Está tudo aqui. Severino Feitosa, Severino Ferreira. Ninguém que morreu de desastre. Aqui é as celebridades. Felizardo, Ivanildo Vila Nova apresentando o Geraldo Amâncio. Zé Soares, Vinte Monteiro. Esse livro é tampa, rapaz. Porque o título do meu livro é Poetas e Encantadores. Como o livro saiu metrificado, ele passou pela mão do Dedé em termos de observação, de crítica. Aí Dedé fez em cima do tema Poetas e Encantadores. Hoje eu me lembro. Ele disse, Zé cumpriu sua palavra, enchendo esse pergaminho com versos da sua lavra, das de Pinto e de Marinho. Versos de Antônio Pereira, de Severino Ferreira, Gregório e outros condores, como José Bernardino, Zé Moura e Zé Marcolino, poetas e encantadores. Que maravilhosos nomes Zé botou num livro só, Dalvino, Cicinho Gomes, Lirinha, Mané Filó. Também Lorival Batista, o maior trocadilhista do meu Pajego das Flores, Adalto Sebastião, Mané Francisco Cancão, poetas e encantadores. Zé de Casusa deu prova de competência e de luz, botando os dois Vila Nova junto a Josué da Cruz. E José Alves Sobrinho, ao lado de Canhotinho do lirismo, dois doutores, Louro Branco, João Galdino e Moacir Laurentino, poetas e encantadores. Já dá para sustentar o homem gravador, não é? O senhor acha que vai vir outra geração a superar? Ah, isso aí fica difícil, porque morreram uma enormidade de cantadores. Ainda tem uns poucos cantadores bons, pouquíssimos. E os que eu tenho ouvido como rebento, para se aspirar e se esperar outros que a gente vai confiar o quanto confiamos nesse, não existe esse não. Então tá fadado a terminar isso aí, a cantoria? Aí eu não sei, porque Câmara Cascudo dizia que se acabava e não acabou-se. Veio uma geração assombrosa do cantador, agora está quase, para bem dizer, destituída. Os grandes não tem mais não. Foi-se embora Irmão do Batista,
Outros estão doentes, como Sebastião Moacir. Pedro Bandeira é uma enormidade, como eu lhe falei hoje aqui à tarde. O que é que espera aí da vida ainda? Eu sei lá, morrer. Tem que querer morrer, não. Não? É. Seco Modilon Nunes disse, o cantador. Disse: acho graça a mocidade não querer envelhecer. Velho ninguém quer ficar. Moço ninguém quer morrer. Sem ser velho ninguém vive. Bom é ser velho e viver. Não é? Eu, José Nunes Filho, também conhecido por Zé de Cazuza, vou declamar aqui para o meu amigo umas estrofes de autoria minha em torno desse mote. Todo dia muda a cor do quadro da minha vida. O mote que me deram. Então eu digo: eu não sei se o mundo nota que o meu rosto esteja assim, do jeito de pano ruim que até sem lavar desbota. Cada uma perna cambota sem ter força na descida, avalendo uma subida onde precisa vigor. Todo dia muda a cor do quadro da minha vida. Todos os dias eu penso, fui moço forte e afoito, a pressão 12/8, agora sou hipertenso. Minha corrida eu não venço, mas sei que será vencida. Tão distante da partida, tão perto do vencedor. Todo dia muda a cor do quadro da minha vida. A pressão descontrolada avisa que eu sou doente, por esse motivo a mente ficou desequilibrada. Até mesmo a namorada que foi por mim construída, me levanto da dormida, me perco no corredor. Todo dia muda a cor do quadro da minha vida.